Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 19 de julho de 2021 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira. E o mini índice ele abriu, né, um imenso gap de baixa, tá? E segurou na região de suporte, né, a região onde ele já havia feito uma mínima, né, na região de 124.743 pontos, ok? É um volume vendedor considerável, tá? E esse gap de baixa também, né, ele reforça as forças baixistas, né? Afinal de contas, havia tanta ordem na pedra, né, tantas ordens de venda, que quando, né, a bolsa de valores foi processar todas essas ordens, a negociação, né, ela não se iniciou já abaixo do fechamento de sexta-feira, né? Ela se iniciou já lá embaixo com cerca de, vamos ver aí, 600 pontos de queda. Até que eu achei que seria maior, mas de qualquer forma foi um baita gap de baixa. E esse gap, o gap de baixa ele é uma região de resistência, tá? Essas ordens, né, que não foram consumidas, elas, né, a priori se mantêm aí no book de ofertas, impedindo aí de os preços de subirem, tá? Então, esse aí foi um grande volume, né, com essa queda aí do mini índice, tá? Aí ele abriu um baita gap de baixa e seguiu aí bastante lateral o dia todo, tá? Muito lateral. As médias muito emboladas, tá? Eu alterei, eu passei a utilizar agora, são 4 médias, né? Sendo as principais são as 3 médias, tá? Por conta aí né, do setup, né, do trade system aí do Didi, né, o Odir Aguiar, né, o setup dele chamado agulhada, tá? Eu acabei descobrindo isso semana passada, andei estudando e eu vi que o nível de acerto deste setup ele é maior do que todos os outros setups que nós utilizávamos, tá? Até mesmo o setup barra elefante, né, que é o top dos top aí, a agulhada do Didi, ela realmente é um setup assim bastante assertivo, tá? E portanto eu passei a utilizar as médias que ele utiliza, tá? Essa média branca, todas as 3, na verdade as 4, né? Essa aqui é uma outra média também. Todas as 4 médias são médias móveis aritméticas, não uso exponencial. A branca é de 3 períodos, a azul clara de 8, a amarela de 20 e a verde de 200. Sendo que para o setup, né, essas 3 médias são utilizadas, 3, 8 e 20. Eu mudei a coloração, eu assisti, né, estou assistindo aí algumas aulas do Didi, né, e ele utiliza essa coloração. E aí, para diferenciar um pouco, tá, né, do que já havíamos feito. Então assim, né, tem vezes que a gente, o melhor é você, né, se você vai começar um ponto zero, um ponto de partida, tá, você utilizar as mesmas ferramentas de antes não é o considerável, né? Então, para dar uma repaginada, né, eu acabei mudando as cores e eu vi, né, ele lá operando, ensinando, né, esse setup dele. Tem vídeos aí no YouTube, tá, gratuitos, ele ensinando, e aí ele utiliza essas médias. Agora uma coisa importante, né, ele utiliza alguns indicadores, tá, são vários indicadores. Ele utiliza tantos indicadores aqui embaixo que na tela dele ele não utiliza elas embaixo, elas utiliza elas do lado, tá? Inclusive se você aí utiliza o Profit Charter, né, da Nelogica, e você sabe como fazer isso, né, por gentileza me informe aí nos comentários, porque eu definitivamente não soube fazer isso. Não sei se no Profit é possível, tá? Então eu não consegui fazer, simples assim.
né? Então o Didi ele faz. Então pelo fato disso eu não vou poder utilizar todos os indicadores que ele utiliza, tá? Agora um indicador essencial que semana passada eu havia aprendido sobre o setup da agulhada, tá? Basicamente, falando assim de maneira, é muito simples, né? É muito simples e muito eficiente. Basicamente é o seguinte: ele espera um ponto em que as três médias elas passam pelo mesmo ponto ou no mínimo pelo mesmo candlestick, tá? E aí passando pelo mesmo candlestick, elas passam, é como se fosse uma agulha, né? Onde que as três médias elas se juntam, passam pelo mesmo ponto e depois se dispersam, tá? Então basicamente é isso, é o cruzamento dessas três médias móveis de 3, 8 e 20 períodos, né? O candle referência é o candle onde as três médias passam dentro dele, tá? Mas tem um outro fator que ele pegou essas médias e ele colocou num indicador próprio, né? Que no mundo inteiro, né, literalmente no mundo inteiro utiliza, né, esse setup dele. Eles utilizam o chamado DD Index, tá? Esse DD Index você encontra no Profit, no TradingView, em todas as plataformas aí gráficas você encontra. E eles são as três médias também, tá? A de 3 no caso aqui, ó, é a azul, a de 8, que é a 0, que é a branca, e a de 20, que é a amarela. Mas o ponto importante, crucial, que aí eu aprendi foi, né, há pouco tempo agora, é o seguinte: a agulhada ela acontece, né, aqui passando pelo corpo do candlestick e tudo mais. Só que ela também, esse indicador aqui, o DD Index, ele nos mostra como que ela se dá, o start dela, tá? E o start dela é da seguinte forma: quando a média, aí no caso eu coloquei amarelo, porque ele também coloca amarelo, e aí eu coloquei todas as médias da mesma cor, tá? Que a dele. Então quando a amarela, que é de 20 períodos, ela sobe pela de 8, pela de eixo 0 aqui, quando ela sobe, indica que a força vendedora, tá? Então se a gente fosse excluir aqui os candlesticks e olhar somente o indicador, é o momento que eles cruzam, né? Eles têm que os três se cruzarem, e aí quando eles cruzam, a amarela tem que ir para cima e a azul para baixo, tá? A de 3 períodos para baixo e a de 20 para cima, sendo que aí este é o start é o ponto referência para uma agulhada de venda, tá? Agora na agulhada de compra acontece o inverso. Elas se cruzam, mas a menor, né, a de 3 períodos, ela passa pela de 8, né, que é o eixo 0, e ela vai para cima, e a amarela ela vai para baixo, tá? Então na venda ela primeiro é o seguinte: elas têm que se cruzar tanto aqui no gráfico quanto aqui no indicador, tá? E aí elas se cruzam. Na venda, a de 20 sobe e a de 3 cai. Na compra, a de 3 sobe e a de 20 cai. Esse é o único parâmetro que você tem que analisar aí, tá? Então olha só, vamos só pelo indicador aqui. Olha só aqui, ó. Eu não tô olhando o candlestick, tá? Nós estamos aqui no mini índice 5 minutos. Eu tô olhando só o indicador. Aqui, ó, elas se cruzaram. Eu coloquei a linha aqui, ó, elas se cruzaram. A mais curta, a de 3, virou para cima e a de 20 para baixo. Aqui no indicador tá mostrando uma agulhada de compra, tá? Agora vamos ver se no candlestick tá a mesma coisa. Vamos ver. Pois é, aqui, ó, teve uma agulhada de compra. Exatamente aqui, ó. Aqui, ó, o ponto que elas se cruzaram foi aqui, ó. Olha só. As três, opa, peraí.
as 3 médias. Ah, na verdade, eu vou tirar esse indicador aqui, tá? Vamos ficar só com o DD Index aqui mesmo. E aí, até aumentar um pouco ele. Olha só, no cruzamento delas, as 3 médias passaram por dentro do corpo deste candle. As 3 médias se cruzaram. Não tem um cruzamento meio que perfeito, mas elas se cruzaram. Quando você olha aqui o candlestick, você olha o indicador, né? Você faz uma leitura única, né? Você junta as duas informações. E aí você pode ver que a de 3 subiu e a de 20 caiu, tá? Beleza, vamos ver se a gente consegue outra. Aqui, ó. Aqui uma outra agulhada, a agulhada de venda. A de 20 foi para cima e a de 3 foi para baixo. Vamos ver se foi uma agulhada de venda. Exatamente, aqui, ó. Você pode ver que eu olhei só no indicador e já vi que já tinha uma agulhada. As médias, elas 3 estavam se cruzando. E a amarela, que é de 20, por cima e a 3 para baixo. É exatamente aqui, ó, a agulhada. Né? As 3 médias passando por dentro do corpo deste candle, tá? Este candle foi o candle referência. E aí começa a cair. E aí é o seguinte, como eu pesquisei sobre esse setup, porque, né, a gente vai até falar sobre ele, possivelmente eu vou falar sobre ele na revista. E eu vi algumas... Tem gente que usa de um jeito, a entrada de um jeito, outros usa de outra, né? Eu vi aí pessoas, algumas referências falando que a entrada, ela se dá pelo próximo candle, né? Você tem que esperar o candle, né? O candle da agulhada, né? As 3 médias passam por dentro dele, você tem que esperar. E aí vocês têm que esperar o próximo candle. E aí, aqui no caso da venda, seria abaixo desse candle aqui. Outros, eu já vi o próprio candle que acontece a agulhada, tá? Então, de qualquer forma, eu vi o Didi falando que você tem que esperar o candle fechar. Porque às vezes, né, você entra comprado, você entra vendido e você vai errar a direção, porque antes dele fechar ele sobe, aí você acha que é de alta, uma agulhada de compra, e aí pensa que não, ele cai, fecha embaixo e é uma agulhada de venda, tá? De qualquer maneira, olhando aqui, ó, a gente pode ver que o segundo candle, quando ele foi fechado, as médias se cruzaram todas, né? E aí, depois desse segundo candle, né, a partir desse candle aqui, ó, desse terceiro candle, que as linhas se cruzaram, né? E aí foi um indicativo de que as forças baixistas estavam imperando aqui, tá? Então, assim, o segundo candle é uma boa referência, tá? Para você tá operando em agulhada. Então, olha só, aqui teve uma agulhada de compra, aqui aconteceu a agulhada, a sua entrada seria aqui no segundo candle, e aqui uma agulhada de venda, a agulhada seria aqui abaixo desse segundo candle também. Então, esse indicador aqui, ele é essencial. Você pode ver que olhando somente por ele, dá pra eu já, né, você já saber sobre a agulhada, né, se tem ou não uma agulhada só pelo DD Index, tá? O DD, como eu falei, ele usa outros, tá? Além do DD Index, ele utiliza o DMI, o estocástico e o Trix, tá? Esses outros indicadores. Mais pra frente eu vou falar sobre eles, não vou dedicar aqui agora não, senão deu tempo para ficar muito longo. Mas basicamente é esse, tá? E aí no mini índice, né, teve esse grande gap, ele andou lateral e tudo mais, e aí ele teve, né, uma agulhada aqui no final da tarde, tá? Lá por volta de 4h30 ele teve uma agulhada aqui, uma agulhada de compra, né? A média se cruzou, virou para cima, a outra virou para baixo, né? Mais curto virou para cima, e aqui teve uma agulhada. Não foi uma agulhada perfeita aqui no index, no DD Index, né? Mas foi uma agulhada, né? A gente pode ver aqui por este candle aqui passou as 3 médias e ele subiu, tá? Assim como aqui também nós tivemos uma agulhada, né, neste candle. Aqui sim teve o cruzamento das 3 médias e a média de 20 passou para cima e a média mais curta para baixo, indicando que era uma agulhada de venda, tá? Uma agulhada de venda. Então nós tivemos uma agulhada de venda aqui. Deixa eu ver se aqui teve. Olha, aqui também teve, mas aqui não andou muito, né? Engraçado, aqui teve,
mas aqui não andou muito. Então, aqui, ó, as 3 médias passaram por dentro do corpo deste candle, né? Mas ele teve uma queda, voltou para cima das médias, voltou a cair. Então aqui essa agulhada aqui não teve muito, teve êxito, né? Foi na direção do candle, tá? E aí é o seguinte, a saída ela é no mínimo o cruzamento da média de 3 com a média de 8. Então é o seguinte, se o camarada entrou aqui, ó, já gerou o stop. Então de qualquer forma, no mínimo ele saiu no 0 a 0, tá? No mínimo ele saiu no 0 a 0. Então essa é o referência, né, de entrada e de saída. Nessa parte da tarde aqui foi um pouco mais complicado carregar até o final, porque o leilão, né, às 5 horas entrou o leilão, então não teria como, né, você carregar aí dentro do leilão, na parte das 5. Mas teve essa agulhada aqui no final da tarde, tá? Mas aí é por conta disso, entendeu? Que eu não utilizei mais indicadores, mas tá aí a explicação assim rápida, simples e direta sobre esse setup, né? Eu acho conhecido como agulhada do Didi, tá? O dólar, ele teve, né, um pregão de alta, ele no gráfico diário formou aquele candle altista que a gente estava esperando formar aqui na média de 20, né? Tocou na média de 20, eu falei, vai ter que formar um candle altista aqui, não formou, né? Um candle de força, não formou. Aí agora ele abriu um gap de alta, tá subindo. Com o índice caindo, né, o dólar tende a subir, tá? E aí nos 5 minutos ele abriu em gap de alta. Se lateralizou. E aí, deixa-me ver. Ó, aqui nesse ponto as médias se cruzaram. Nós tivemos uma agulhada aqui, ó. Tá, nós tivemos uma agulhada aqui. Ele subiu, fez correção na média de 20 e voltou a subir. Teve com êxito. Aqui teve outra. A gente pode ver pelo indicador aqui, ó, as médias se cruzaram. A mais curta foi para cima e a mais longa para baixo. Também as 3 médias passaram por dentro do corpo deste candle e aí teve um movimento de alta, tá? Novamente aqui, mas a de 20 ela não cruzou, então assim não teve a certeza, né? Não é porque também todo momento que as médias se cruzam que a gente vai operar, tá? Então é um momento que as médias se movem, né? É o momento que as 3 médias se cruzam, é o momento ideal, tá? Para que esteja operando. Então, seja, né, ela se cruzando aqui no gráfico, seja ela se cruzando no Didi Index. E os outros indicadores que eu não estou utilizando aqui, eles ajudam a confirmar, tá? Eles ajudam a confirmar aí sobre a direção da tendência e tudo mais, ok? Agora, uma coisa que uma colega aí pediu para poder explicar é sobre como eu acabo colocando vários gráficos aqui no Profit, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mais um gráfico, tá? E mais outro gráfico, 3 gráficos. Eu vou aqui na janela e eu vou arrumar verticalmente, tá? Eu gosto de pegar a grade de cotações e colocar aqui na minha esquerda, tá? Isso se eu conseguir, né, mudar aqui a grade de cotações aqui na esquerda. E aí é o seguinte, se eu for usar 3, eu não sei porque se eu vou usar 3, o que eu gosto de fazer? Porque essa colega, ela havia visto o meu vídeo da semana passada e ela viu usando 3. Então é o seguinte, eu coloco, né, uma aqui maior, outra aqui, tá? E outro aqui embaixo. Então beleza, primeiramente se você mexe no layout dos gráficos, tá? E você arruma aqui o layout dos gráficos. Essa é a primeira coisa, mas não é a única,
tá? Você coloca as 3 e aí você coloca, vamos supor, em prazo diferente. Vamos supor que eu coloco o diário, aqui eu vou colocar, você pode clicar em cima e aí você aperta 60 minutos, 60, aqui 60 minutos e aqui vamos supor que eu vou colocar no semanal. Beleza. Agora é o seguinte, para que eu possa clicar no ativo, né, aqui na grade de cotações e todos mudarem, vamos ver se já tá para mudar já. Olha só, não tá para mudar. Eu cliquei aqui, ó. Só tá mudando essa tela, né? Como é que faz para mudar em todas? Você tem que vir aqui. Deixa eu ver aqui. Contido. Não sei o que. Sem grupo. Você coloca aqui, ó, essa setinha virada para baixo para cima, você tem que colocar num grupo. Então, aqui, ó, grupo 1. Eu coloco isso aqui no grupo 1. Deixa eu ver se essa setinha mesmo, vamos lá. Aqui no grupo 1. E aqui também eu coloco no grupo 1. Beleza. Quando você coloca todas elas no grupo 1, todas as 3 mudam para o mesmo ativo, tá? Então, vamos lá. Só para fechar, mostrando aqui, ó, na setinha, né? Você seleciona o grupo e aí você coloca o grupo que você quiser. Você tem que colocar as 3 telas no mesmo grupo, de modo que quando você vai clicar aqui na grade de cotações, as 3 passam a mostrar o mesmo ativo e, é claro, cada uma vai mostrar no tempo gráfico que você colocou. Tá? Aqui na esquerda eu coloco no gráfico diário, aqui nos 60 minutos, você pode colocar qualquer gráfico, e aqui eu coloquei aqui no semanal, tá? Então você vai mudando, né? Geralmente quando você coloca aqui, ó, telas menores, né? Não é bom você ter muitos indicadores aqui embaixo, né? Porque senão você não vai conseguir ver nada do gráfico. E você vai aqui, ó, salvar desktop, tá? Você pode salvar desktop como? Você coloca um nome. Tá, eu tenho vários aqui, ó. Você pode ver que isso aqui são todos os desktops. Cada um é de um jeito, né? Esse aqui eu chamei de Didi, porque eu coloquei o Didi Index e tal. Mas olha só, aqui, ó, eu já tenho triplo salvo. Eu já tenho salvo esse daqui. Tenho salvo o que sozinho, eu chamei de semanal. Tenho salvo, olha só, multitela, que são 4. Olha só, quando eu quero ver 4, tá? Então assim, você vai salvando cada modelo, você configura aqui, tá? Você vai configurando quantas telas você quiser, você coloca nos grupos, né? Você pode colocar aqui, ó, na esquerda de um grupo e aqui na direita de outro, para você mais de um ativo. Essa configuração, ela é muito utilizada por quem utiliza muitas telas, né? Porque o Profit, ele tem suporte para muitas telas. Hoje, por exemplo, esses estudos aqui eu estou fazendo no meu notebook, tá? Mas quem opera profissionalmente não é com uma coisa assim, é necessária, tá? Assim, necessária assim. Tem gente que, eu não tenho 2 telas, então não consigo operar. Mentira, você consegue operar assim com uma tela, só você consegue operar. Mas para quem opera muitos ativos, tá? E aí é bom você, quem tem, né, 2 telas pelo menos. Tem gente que tem 4, 6. Eu acho extremamente exagero. Mas quando você tem mais telas, você consegue abrir uma infinidade de telas pequenas assim, ó, e ir colocando nos seus monitores, tá? Então essas configurações, elas são importantes para quem utiliza várias telas, tá bom? Então né, tá aí explicado aí como é que eu faço. Tá? Se ficar alguma dúvida, pode fazer uma pergunta aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Eu não respondi nos comentários porque, né, necessita, né, uma explicação e mostrar aqui também, né, as janelas, tá? As telas e tudo mais. E aí, quando você faz uma alteração, eu vou aqui e insiro um novo indicador aqui nessa minha tela. Eu vou lá e clico salvar desktop, ele automaticamente salva nesse desktop aqui, ó, clássico, tá? Nesse desktop clássico. E aí você pode, né, ter vários desktops, dependendo aí da maneira como você quiser. Você pode também ter várias abas, né? Aqui eu tenho, olha só essas 2 médias. Aqui eu já tenho o Didi Index,
né, as 3 médias aqui plotadas. Aqui, ó, MME9 eu já tenho a média exponencial de 9, a média de 20. Então, a cada aba também você consegue configurar um tipo de layout, tá? E isso também te ajuda, porque é o mesmo ativo, tá? Você tá com ele aqui, ó, na tela, e aí você vai no layout, o mesmo ativo vai sendo mostrado em diferentes formatos, tá? Diferentes formas aí, né? Olha só como é que a agulhada ela é certeira, né? Aqui em cima, olha só, ABCB4. A agulhada acontece aqui em cima, as médias se cruzam, a maior vai para cima, a menor para baixo, e ó, queda, mostrando realmente o poder da agulhada. Tá, então era isso, né? Essa explicação. Vamos dar uma olhada aqui no BOVA 11, abriu com esse gap de baixa, tem que esperar, é uma região de forte resistência. E para fechar, o SP500 ele caiu forte hoje, tá? Ele caiu forte e testou aqui a linha de retorno do canal, né? Ele tem esse canal de alta aqui, e aí ele veio testar essa linha de retorno do canal, tá? Vamos ver se amanhã vai ter um pullback e ele vai retomar. As linhas estão para se cruzar, mas para ele ser baixista, né, a média de 20 tem que passar pela média de 8 e subir acima da média de 8, tá? E aí vai ser uma agulhada aí de venda. Por enquanto não confirmou a agulhada. Tá? A agulhada não foi confirmada, vamos ver, deve ter um pullback aqui. E aí sim, no outro candle, se o outro candle for baixista, né, as médias elas já vão ter se cruzado, a média de 20 já vai estar acima da média de 8. E aí, né, tem um swing trade no SP500 aí, através do setup da agulhada, ok? Para conhecer os nossos conteúdos, acesse o nosso site grafistas.com.br. Por apenas R$ 49,90 você tem acesso aí ao nosso site, né, ao nosso clube de assinatura, tá? Com todos os nossos conteúdos, que são diversos, né? Todas as edições da revista Grafistas, planilha de setups, cursos de análise técnica. A gente analisa também o mercado Forex, ações americanas, ações brasileiras e etc. Afinal de contas, né, como disse o John Naisbitt, a nova fonte de poder não é o dinheiro nas mãos de poucos, mas a informação nas mãos de muitos. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.